Olá, minhas anjas! Bem-vindas à nossa segunda aula, gente. A primeira aula foi, na verdade, só uma introdução sobre os tipos de astrologia e os usos e tudo mais. Lembrando que essa aula aqui, esse curso, ele é muito mais voltado para o autoconhecimento e para uma abordagem mais contemporânea da astrologia. Eu já tenho aqui do meu lado esse livro que é o nosso livro de referência para o curso, que se chama Os Astros Sempre Nos Acompanham, da Cláudia Lisboa. Ela é uma astróloga muito famosa e esse é um livro, assim, ele é um manual de astrologia contemporânea e da astrologia moderna, da astrologia contemporânea que a gente pratica agora. Esse livro da Cláudia Lisboa é o que fala da maneira mais adequada, eu acho, mais honesta também e mais profunda sobre os principais aspectos que a gente trabalha atualmente com a astrologia nesse enfoque mais modernoso, né? Que é o enfoque o quê? O enfoque da astrologia moderna é o processo de autoconhecimento. É você entender o seu mapa, é você entender os seus processos, é você usar a astrologia como ferramenta geradora de conversas e reflexões e você entender as pessoas que você se relaciona, outras personalidades, pessoas diferentes de você entender as dinâmicas dos deuses internos que passeiam na vida, na alma dessa pessoa e na perspectiva dela. Então, eu recomendo muito que vocês adquiram esse livro, porque ele é um livro de uma astróloga brasileira, que eu acho isso muito foda, porque a maioria isso é com tudo, não é só com astrologia, mas a maioria dos autores que a gente tem aí são norte-americanos, são europeus, e é muito importante a gente apoiar os autores do Brasil, porque a gente tem uma autora incrível de astrologia aqui. A Cláudia Lisboa não é a única, mas ela é uma das responsáveis pela popularização da astrologia da melhor forma possível. Porque existem muitas pessoas que popularizam a astrologia e muitas vezes a gente vê aí umas coisas meio tosca. E eu acho que a Cláudia Lisboa, ela gerou um movimento de conseguir, de certa forma, popularizar, tornar acessível o estudo da astrologia. E ela conseguiu continuar, dar prosseguimento aos estudos da professora dela, a Ima Costé de Macheville, que tem todo esse conceito de polaridade, de signos opostos complementares, de luz e sombra, vem dessa astróloga, que era professora da Cláudia Lisboa. E o resuminho que eu dei para vocês vem desse livro. E a minha astrologia, a maneira que eu aprendi astrologia, vem muito da Cláudia Lisboa. E eu gosto muito disso. Quanto mais eu me aprofundo no estudo da astrologia, agora eu ando estudando muito mais as origens e os fundamentos da astrologia tradicional, mais eu gosto da Cláudia Lisboa e mais me confirma que eu conseguia ter uma porta de entrada para a astrologia que foi assim muito bacana, uma visão muito doce e ao mesmo tempo muito reveladora, assim, enfim, muito acessível, porém poética, sem perder a poesia da coisa. Então, sei lá, eu amo o jeito que a Cláudia escreve, eu sou super fã dela, todo mundo sabe disso, e esse curso só existe meio que por causa dela. E sempre que eu vou lá e pesquiso as coisas e vou aprofundando os meus conhecimentos, eu sempre volto para ela, e ela sabe localizar e colocar e usar a astrologia no mundo de hoje. Então, ela é muito sensata e eu amo isso. Enfim, então, essa aula aqui, esse primeiro bloco, a gente vai falar sobre os elementos. A gente vai dividir em 4 blocos, cada bloco um elemento. Então, vamos começar pelo elemento fogo. Estudar os elementos surgem a partir do estudo dos temperamentos. Eu vou já falar para vocês aqui direto os elementos, que eu considero que é o mais... talvez o mais relevante para a prática aí, de interpretação de um signo, de um mapa, e os elementos, eles são muito fundamentais, assim, é a partir dos elementos que a gente vai engatinhando aí na interpretação dos signos, tá? Então, a gente tem aí a divisão de 4 elementos básicos: fogo, terra, ar e água. Isso é o básico do básico, é aqui que tudo começa, e pode parecer meio, às vezes, é básico demais e tudo mais, só que quando a gente estuda os elementos, só estudando os elementos, a gente já entende muita coisa sobre o nosso mapa, sobre as pessoas que a gente conhece, que são diferentes da gente, várias nuances, já é uma classificação muito incrível que nos ajuda a refletir sobre várias nuances, assim. E esse 4, se vocês forem prestar atenção,
a gente está aqui trabalhando com símbolo, então vale a pena a gente olhar muito, prestar atenção nessas simbologias de número também, de divisões. Então quando a gente pega o mapa, né, o zodíaco, a gente, né, na astrologia horoscópica, né, o horóscopo, a gente divide em 4, tem 4 quadrantes. Então aqui a gente já pode pensar nesses 4 elementos, né? Nós temos 12 signos, 3 signos por cada elemento. A gente tem aí Áries, Sagitário e Leão para o elemento fogo, Touro, Virgem e Capricórnio para o elemento terra, Gêmeos, Libra e Aquário para o elemento ar, Câncer, Escorpião e Peixes para o elemento água. Então, eu até assim, não vai direto para o seu signo solar, porque uma coisa que eu quero ensinar bem direitinho aqui para vocês nesse curso é que o signo solar, ele é só uma maneira que a gente encontrou de tornar acessível a astrologia no mundo moderno, porque todo mundo sabe o dia que nasceu, e esse é o dia que marca o signo solar, é o mais fácil de saber. Só que o signo solar, na interpretação do mapa, ele não é a única coisa, às vezes ele não é nem mais importante. Que isso vem muito de uma astrologia muito do racional também, solar demais. E eu considero assim, na análise de um mapa, o que é mais importante é o ascendente, o planeta regente do signo ascendente e o planeta mais forte no mapa e a lua. Eu basicamente analiso muito mais ascendente, lua e regente do ascendente e o planeta mais forte no mapa. É muito improvável aí que todo mundo tenha como astro mais forte do seu mapa o Sol. Então, já assim, veja todos os elementos, olha o seu mapa todinho, tá? Agora que vocês já sabem como olhar o seu mapa, o desenho do seu mapa lá na Astro, faz uma listinha e divide assim, casa 1 tem o tal signo, casa 2 tal signo, faz uma listinha com todos os planetas, faz Sol, Lua. Sol e Lua são luminares, não são planetas, mas estou falando aqui no modo geral, tá? Os astros. Então, faz uma listinha aí. Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, tá? E daí coloca todos os signos que aparecem aí. Faz dos nodos lunares também, nó do sul, nó do norte, tá? Lembrando que na Astro ele vai mostrar para você onde está o seu nó do norte. Para saber o signo do nó do sul, basta ver o signo oposto na casa diretamente oposta, lá vai estar o seu nó do sul, tá bom? É essa proporcionalidade. E depois dos estudos dos elementos, a gente vai entender direitinho como é que isso funciona e essa noção de complementariedade faz muito sentido. Então, Áries, oposto complementar de Libra, Touro, oposto complementar de Escorpião e Escorpião de Touro, Gêmeos de Sagitário, Câncer de Capricórnio, Leão de Aquário e Virgem e Peixes. Esses são os eixos, né? Não necessariamente você vai ter esse nessa ordem, porque depende muito do seu ascendente, tá? Então, vamos lá. Elemento fogo. O elemento fogo, ele é... Os signos do elemento fogo são Áries, Leão e Sagitário. Então, eles têm essas características já de fogo, que a gente pode pensar. Fogo é tudo que queima, ele é rápido. Fogo, ele é significador da intuição, da espiritualidade, da ação, da impulsividade, da vontade, do coração, das paixões, do tesão. Fogo, ele fala muito da vitalidade também. O elemento fogo fala de tudo que é uma coisa assim, é um processo de insight, né? Fogo queima, ele fala de explosões. Existem vários tipos de fogo. Existe aquele fogo quente, forte, estável, existem as explosões, existe o foguinho só para aquecer a mão. Então, fogo é aquela coisa, porque fogo aquece, a gente não teria vida sem fogo, sem o calor, sem o sol também, mas ao mesmo tempo o sol queima e o fogo demais destrói tudo. Então, o que a gente tem que pensar é que fogo fala muito de intensidade. E fala de concentração também, de foco, porque o fogo fica ali, entendeu? Ele tem uma qualidade de concentração. Vamos analisar como que o fogo se aplicaria na vida de uma pessoa, né? E o que você pode saber aí já de cara se o elemento fogo é importante no seu mapa.
Principalmente se você tem ascendente. Já olha, acho que essa é a parte mais fácil de olhar, tá? Depois a gente vai retomar isso aqui no estudo das casas astrológicas, tá? Mas se você já tem um ascendente em Áries, Leão ou Sagitário, você já vê que você é uma pessoa que tem um fogo aí mais acentuado. Você sente já esse comportamento de fogo. E fogo é foguentinha, é foguinho, entendeu? É impulsividade mesmo. O fogo, ele não para pensar e analisar. O fogo, ele é queima, ele é quente, ele é emocional também. O fogo, ele sente, ele tem essa intensidade, é coração também, enfim, é treta também, é o eu. É a chama do ego também, que são características do fogo, é muito do tipo, eu queimo, eu sou a luz. Um excesso, a gente daí, para analisar esse elemento, a gente pode pensar muito em excesso e falta desse elemento. Então, excesso de fogo. Se você vê aí, faça essa sua tabelinha, né? Lembrando que os signos de fogo são Áries, Leão e Sagitário. Então, se você tem aí muitos planetas, ou ascendente, ou a lua, ou o sol, em signos de fogo, faz essa contagem para você ver qual que é o elemento preponderante no seu mapa. Se você tem algum elemento em excesso ou você tem algum elemento em falta, em escassez de algum elemento. Isso não é para dizer que é errado, entendeu? Tipo, que tipo, tem algo errado, que você é desequilibrada. Se tem muito fogo no seu mapa, digamos, né, uma pessoa que tem os planetas pessoais todos em signos de fogo, ou a maioria, e o ascendente e tudo mais. Isso não significa que você tem que aprender a ser mais ar, mas isso significa dizer que você precisa ser mestre e aprender a dominar o fogo. Isso é tipo muito importante, porque o fogo pode queimar os outros e você também. Mas essa é a sua natureza e tá tudo bem. Tem um texto da Lu, do Meio da Terra, que eu gosto muito, que é uma astróloga amiga minha, que ela fala muito do tipo, se a Terra fosse olhar... não é nem a Lu, acho que foi a Mel que escreveu, mas as duas trabalham no Insta lá, Meio da Terra, que eu gosto muito. E ela escreveu uma poesia, acho que foi muito lindo, assim, que se uma árvore fosse olhar o mapa astral dela, ela ia reclamar e se queixar que só tem terra no mapa dela, que não tem muito fogo, nem muita água, nem muito ar. E daí ela vai continuando e ela fala do tipo, ainda bem, na real, que uma árvore não tem muito fogo, porque o fogo, acabaria com ela, queimaria ela. Ainda bem que não tem muito ar, porque ela precisa estar enraizada, senão ela não seria uma árvore. E existem vários tipos de árvore. Existem árvores mais aéreas, com raízes aéreas, existem árvores mais aquáticas. O ponto é que é do tipo, faz parte da sua natureza esses elementos. Então, já veja, começa a perceber aí qual é o seu elemento preponderante. Né? A gente pode pensar muito em cores também. Fogo está muito associado a tudo que é quente. Então, cores de laranja, amarelo, vermelho, rosa, enfim, cores pesseguinho, porque pode ser mais intenso, mas pode ser um pastelzinho também. São umas cores quentes, né, de calorzinho. Então, vamos pensar muito por esse excesso e essa falta de fogo. Quando a gente tem excesso de fogo no nosso mapa, pode significar muito que às vezes a gente está muito na nossa. Pode indicar até um autoritarismo quando tem excesso de fogo, porque é muito assim, muita impulsividade, corre muito risco, porque é do elemento ar, que é digamos assim, um elemento oposto ao elemento fogo, que é essa coisa de parar e pensar e planejar. Isso é típico do elemento ar. Né? Fogo, ele não planeja e vai, ele tem uma intuição, tem impulsividade, a criatividade vem do fogo, sabe? É como se fosse o Big Bang, primeiro deu a explosão, então é o início das coisas. Pessoas que têm muito fogo, elas são boas em liderança, elas são boas para começar projetos, para impulsionar pessoas, para iniciativas, mas ao mesmo tempo é importante cuidar que se você tem um excesso, você pode ficar, de alguma forma isso pode te deixar autoritária demais, porque quando você tem muito fogo e excesso de fogo e falta de ar, você tem dificuldade de lidar com o que é diferente, porque o fogo ele consome tudo, ele queima tudo, tudo é igual ao fogo. Então você pode encontrar talvez uma coisa muito mais mais egoísta ou de alguma forma mais autoritária mesmo, de você querer impor para as pessoas. Então por isso que eu digo, é importante que quem tem muito fogo no mapa saiba dominar o seu elemento.
saiba dominar a sua impulsividade, agir com sabedoria, né? Com estratégia, enfim, queimar quem precisa ser queimado. Então o fogo, ele é muito a energia da treta, porque conflito também é necessário. Então o fogo também fala do conflito, de partir para a briga, da coragem, da ação, da resistência também, num certo sentido, mas é uma resistência mais do tipo... Não sei se dá para dizer que resistência é a característica básica de fogo, porque às vezes fogo também tem um negócio que fica muito animada no início das coisas, e daí no final fica meio tipo, ai, desiste fácil, não consegue lidar muito bem com o tédio. O elemento fogo não consegue lidar muito bem com o tédio, então às vezes desiste fácil, é tipo um fogo passageiro, assim, é fogo de palha que chama, né? Ele acaba logo. Isso pode acontecer também. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, Vênus em Sagitário, Vênus no signo de fogo. Às vezes Vênus em Sagitário, tipo, conhece uma pessoa, imagina várias coisas, fica apaixonada por aquela pessoa, diz que vai casar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que está disposta a, enfim, cruzar o mundo atrás dessa pessoa. E daí ela consegue o que ela quer, tá lá com a pessoa. E toda aquela paixão, aquela coisa, deu 3 meses, cadê? Foi embora, acabou, né? Isso pode acontecer. Então, acho que resistência, quando eu falo em resistir, é muito mais no sentido de conflito, entendeu? Fogo é um elemento bom de briga, de confronto, de treta mesmo, entendeu? Que gosta da energia de treta. E o bom é que você abrace essa energia de treta e use ela a seu favor. Para começar coisas, para ter iniciativa, para ter coragem, mas que, enfim, resistência muito mais nesse sentido, né? Porque o tédio pega. Agora, se a pessoa tem escassez de fogo, você não tem muita coisa em fogo, você tá aí assim meio... O que isso pode dizer? Se você tem escassez de fogo, assim como quem tem excesso de fogo tem muita facilidade para começar projetos novos e coisas novas e relações novas, mas logo se entedia e tem dificuldade de terminar, de um modo bem geral, quem tem escassez de fogo demora para começar as coisas. Procrastina, né? Porque às vezes o excesso de fogo traz até uma impaciência, entendeu? A pessoa quer fazer para ontem, ela não quer esperar, ela não quer... Daí se você tem falta de fogo... o seu ritmo é bem mais lento, você assim, você paga, você gasta dinheiro se precisar para não entrar e você paga para não se incomodar, entendeu? É do tipo, rir para não agredir, é isso, a falta de fogo faz com que você não queira entrar em treta, que você às vezes inclusive até aceite coisas que você não deveria aceitar ou que você não mereceria passar, só para não se incomodar e não entrar em conflito com as pessoas. E daí o que pode acontecer também é você ser meio lentinha, às vezes até das ideias, e é o seu ritmo. Tipo, isso não é uma coisa negativa. A falta de fogo não é negativo, mas ela traz essas questões aí, pra gente aprender a lidar, porque não vai ter perfeição, entendeu? Inclusive, quando a gente analisa um mapa, eu trago um conceito até que eu aprendi do direito, mas que é assim mesmo, freios e contrapesos. E eu coloco isso tipo uma metáfora aqui para analisar mapa, entendeu? Você não vai ter 100% tudo aberto, uau, entendeu? Você tem que ter as dificuldades, porque faz parte da vida ter as suas dificuldades também. E o que é dificuldade e o que é vantagem vai depender muito do tempo e da cultura que a gente está inserida, tá? Então, é por isso que eu gosto muito do livro da Cláudia, porque eu acho que é um ótimo compilado para entender características aplicadas ao tempo que a gente vive. Eu acho que ela é uma ótima leitora dos tempos que a gente vive agora e ela domina muito a astrologia, tá? Então, daí quando você tem, voltando, né? Quando você tem aí escassez de fogo, é essa questão toda da procrastinação. Às vezes até você é uma pessoa que lida bem com o tédio, que é resistente, que se mantém, mas ao mesmo tempo você não está muito disposta a assumir riscos, você não está muito disposta
Você se sente desencorajada facilmente, você não gosta de se colocar em lugares de destaque ou liderança, e às vezes talvez é possível até que você não lide bem com a solidão e com possa ter algum problema em ficar sozinha e fazer coisas sozinhas. Isso de alguma forma pode prejudicar a sua autonomia. De novo, isso não é necessariamente uma coisa ruim. Agora, culturalmente, principalmente quando a gente vive num período, numa época do mundo que é extremamente individualista, você não ser uma pessoa muito independente se torna uma coisa vista como ruim e como desvantagem. Mas isso é muito nessa cultura de agora, né? E a gente não pode fazer 100% das coisas para se adequar ao mundo, porque senão o negócio fica meio... Tipo, não dá para ser assim, né? A gente é quem a gente é também. A gente faz conciliações, negociações, mas a gente não pode abrir mão de ser quem a gente tem que ser. E é isso, tá? Então, essa falta de fogo é sobretudo é isso, entendeu? Às vezes até dá uma desmotivação meio fácil e você até consegue manter uma boa continuidade das coisas, mas você não é muito boa para finalizar, para iniciar coisas novas, e você sempre precisa de um empurrãozinho, de uma ajudinha de alguém. Pode acontecer isso, tá? O que eu queria dizer? Mesmo nos signos de fogo, a gente daí vê a diferença entre os signos de fogo. E aqui eu já vou introduzir para vocês os significados das triplicidades, tá? Triplicidades são, os 12 signos são divididos em 3 modalidades, que se chama signos cardinais, signos fixos e signos mutáveis. Então, você já pode pegar aí anotar tudo certinho, tá? Triplicidades. Os signos cardinais são Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Depois no estudo das casas, eu vou voltar a falar sobre signos cardinais, fixos e mutáveis, tá? Os signos fixos são Touro, Escorpião, Leão e Aquário. Os signos mutáveis são Virgem, Peixes, Gêmeos e Sagitário, tá? Então, já vamos incluir aqui o conceito de triplicidades. Por que eu quero dizer isso? Porque existe diferença dentro dos signos de fogo, né? Então, dentro do elemento fogo, a gente vai ter o signo de Áries, Leão e Sagitário. Esses signos, eles trabalham com as energias de fogo de um jeito diferente. Então, a gente pode pensar que eles são de reinos diferentes, tá? Então, signo cardinal, Áries, né? Quando a gente tem fogo e cardinal envolvido junto, significa que essa pessoa é início, entendeu? É muito arquétipo de Áries mesmo. É de cabeça, é a teimosia também, mas é a coragem, é a ousadia, é dar de cabeça, é um animal chifrudo, tem a ver com esse símbolo de animal chifrudo, por causa disso, porque a cabeça é o primeiro. Áries está muito ligado a esse confronto também, a fazer diferente, a posições de liderança, a tretas, a militarização de certa forma, e tem a ver muito com desafios, com movimento. É um signo de impulso, a explosão inicial é o signo de Áries. O signo de Áries é muito relacionado também com as primeiras experiências, com as descobertas da vida e com a impulsividade, com o pensamento rápido, bom e improviso. Então, o foguinho de Áries é o foguinho da explosão, tá? Vamos agora para o fogo fixo. Signo de Leão. Leão é um signo de fogo, né? O elemento fogo, modalidade fixo. O que isso significa? Que o fogo de Leão, ele é tipo uma fornalha, uma fundição, ele é o próprio Sol. Tanto é que o signo de Leão é regido pelo Sol, que é esse fogo que não tem fim, entendeu? Ele é fixo. Ele tem a motivação. Leão é um signo que está ligado aí às figuras de autoridade. Leão está linkado aí com, é significador das figuras de poder, autoridade, as figuras de provedor também, de alguma forma. Tem essa energia de sol, o pai que provém o calor. Leão, as coisas grandiosas, o que brilha, o centro, porque ele é o centro, porque ele é isso, ele é fixo, ele sustenta as coisas. Então, o fogo de Leão é o fogo do sol, é o fogo que ele é contínuo também. Onde a gente tem Leão, a gente tem uma persistência muito forte, porque todos os signos fixos têm persistência. Então, Leão é o sol que está derretendo as geleiras, entendeu?
E ele vai estar lá, ele pode demorar 15 mil anos, pode demorar 10 mil anos, 5 mil anos, depender do buraco que tem na camada de ozônio. Não importa, ele vai continuar lá queimando sempre que puder, ele vai estar lá, entendeu? Então, onde a gente tem leão, a gente tem uma determinação muito forte, a gente não espera nada menos do que o excepcional, o maravilhoso, o melhor, entendeu? Qualidades grandiosas vêm com o leão, tanto é que leão é o signo da realeza, dos reinos, da monarquia. E mesmo dentro do signo fixo de leão, a gente tem aí diferenças, mas sempre envolve uma figura de centralização. Então a gente tem a atriz principal, a protagonista, a gente tem a diretora do espetáculo, a gente tem, de alguma forma, a prefeita, a gente tem a rainha, sempre essas figuras centralizadoras e que se cobra muito também, que idealiza aquela coisa, aquele fogo que não acaba nunca, que jamais vai morrer, que tem um brilho muito intenso, tá bom? Por isso que também fogo, de certa forma, ele está muito relacionado à nossa individualidade, ao nosso ego também, porque ele fala da teimosia, às vezes ele fala que aquele brilho nos ofusca e a gente não consegue enxergar as coisas. A gente perde a perspectiva das coisas, mas ao mesmo tempo ninguém existe sem o seu ego, né? É só a gente colocar em proporção, é como não existiria vida na Terra sem o Sol, é isso. E daí tem um outro tipo de foguinho, e esse sim é um fogo das fogueiras de São João. Esse é um fogo que é um fogo que a gente leva para lá e para cá. É o fogo do Prometeu também, que é Sagitário. Sagitário é o fogo na raba. Sagitário é um signo do elemento fogo, da modalidade mutável. Então é aquele fogo oscilante. Só que é um fogo que tem um objetivo. Ele é o fogo do conhecimento, ele é o fogo da iluminação, ele é o fogo da espiritualidade, ele é a chama que nunca apaga, ele é a chama que nos motiva, ele é a chama dos porquês, ele é a chama do início e da origem de tudo. É a primeira vez que alguém fez fogo e que dominou, é o fogo de Prometeu mesmo. Então o Sagitário é muito a manipulação da sabedoria do fogo, de todos. Mas, obviamente, né? Por isso que eu falo que pessoas que têm muito Sagitário forte no seu mapa, não necessariamente só o Sol, elas oscilam muito. Sagitário tem aí algum caminho de ser algum tipo de mestre espiritual, ou da ética, ou da filosofia. Então, muitos porquês das coisas, sabe? As motivações, as perguntas inconvenientes, é a busca pelas respostas, é a eterna busca também, é aquela chama que nunca apaga, mas que está andando pelo mundo todo, né? Porque Sagitário é um signo também, inclusive, que está vinculado com as grandes viagens, com a abertura da mente, amplos espaços e tudo mais. Então, Sagitário tem muito essa... Por isso que quando eu falo assim, Sagitário é essa formação, é esse processo, esse caminho, essa busca, essa meta. Então, às vezes também essa oscilação é forte em Sagitário. Então, às vezes a gente pode ver, essa coisa mutável é porque é adaptável, é um fogo flexível também. É essa chama que nunca apaga. Então, ela pode estar num fogaréu, gigantesca, magnífica, e ela fica bem nesse lugar. Sagitário não tem medo de palco, né? Inclusive adora dar lição de moral, mas ela fica bem numa velinha também, num recipiente pequenininho. Ela só não pode apagar, ela tá sempre acesa, nem que seja bem pequenininha. E ela fica bem de boas, pequenininha, numa velinha ali. Ela tá bem de boas, bem concentradinha nela mesma. Então é por isso que quando a gente tem Sagitário muito forte, a gente sente muito 8 ou 80, entende? Então, ou é a pessoa assim, malucona, tá bebendo toda assim, não conhece limites, até porque Sagitário é um signo regido pelo planeta Júpiter, e depois a gente vai falar sobre isso. Mas tá lá a pessoa, tipo, loucura, 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 bebendo todas, falando com todo mundo, querendo pegar todo mundo, beijando todo mundo, ou a pessoa tá, tipo, isolada, introspectiva, indo atrás de conhecer, ficar em casa estudando, mora no meio do mato, se dá muito bem com os animais, não gosta muito dos humanos. Então tem muito essa coisa de 8 ou 80 em Sagitário, né? Eu acho que daí quando a gente fala em regências, a gente já consegue entender também as características de cada signo. Então a gente já entendeu aí o elemento fogo,
A gente já entendeu as modalidades que tem fixo, que tem cardinal, fixo e mutável, né? Sendo cardinal Áries. Áries é um signo regido, e todos os signos são regidos por algum planeta. E eles dividem essas características, a gente transfere de um para o outro, não de uma forma assim simplista, mas tem coisas em comum, elas compartilham significados, tá? Mas a gente sempre tem que lembrar que signos são jeitinhos, planetas são ações, planetas são acontecimentos, são verbos, signos são advérbios, são jeitos, modos de ser, tá? E casas é onde acontece, qual área da nossa vida traz para a Terra, traz para o mundo, as casas astrológicas. Então, Áries, que é um signo do elemento fogo, elemento fogo, modalidade cardinal, ele é regido pelo planeta Marte. E é daí que se vem todos os memes e todos os clichês a respeito de Satanás e de Áries ser treteira e tudo mais. Muito em função das mitologias do planeta, das mitologias do Deus também, Marte, Deus da guerra, né? Muito por causa disso. É óbvio que isso é uma redução de uma história mitológica muito mais completa, tá? E a gente vai estudar o planeta Marte, né? Na astrologia e as suas mitologias. Mas vocês já podem ter uma noção que é daí, né? Das coisas. Eu não gosto muito de a gente tem que ir para além dos clichês, tá? Por isso que a gente está fazendo o curso. Eu só estou falando para vocês fazerem já essas associações. O signo Leão é um signo da modalidade fixo do elemento fogo e ele é regido pelo Sol, como eu falei para vocês. Então essa coisa de radiar, de ser o centro, não necessariamente a atriz protagonista que está no palco, mas não necessariamente assim, ela pode ser muito fonte de criação, então tem muito a ver com crianças, com dar risada, com se divertir, com os prazeres, tem muito a ver com a fertilidade também, ter filhos, educar crianças, trabalhar com crianças, né? Onde tem leão no mapa indica isso de alguma forma, tá? E ele é regido pelo Sol, já falei isso. E daí a gente tem, por fim, aí o signo de Sagitário, elemento fogo, modalidade mutável, que é regido pelo planeta Júpiter. E Júpiter também tem uma mitologia incrível, que é um grande, na astrologia tradicional, é chamado de um grande benéfico, por causa disso, porque dá presentes, tem abundância, prosperidade, é a justiça, mas do ponto de vista da ética, é uma justiça benéfica, assim, é ajudar, é um protetor. Júpiter é um planeta protetor, enfim, protetor, sábio, mas também às vezes, promete tanto, nem que sempre consegue cumprir aquilo. Isso a gente tem em Sagitário também. Isso é a aula, gente, sobre o elemento fogo, tá? E é isso, próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre o elemento ar.